carta de Tiago, no capítulo 1, vamos aqui, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida, ele é instável em tudo aquilo que faz. Gente, quando Tiago escreveu essa carta, Tiago, irmão do Senhor Jesus, lembrando que Jesus ele tinha alguns irmãos, após Maria ter concebido Cristo pela obra do Espírito, de uma forma sobrenatural, porque ela era virgem, Maria então se casa com José e a Bíblia vai dizer que Jesus tinha irmãos. E esse Tiago que escreve é irmão do Senhor Jesus. Um daqueles irmãos que inclusive não cria no Senhor, porque você deve se lembrar nos relatos do Evangelho que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. As palavras de João vão dizer para nós no Evangelho de João que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas após a sua ressurreição, Tiago, irmão do Senhor, então ele converte, ele vem a se converter e ele se torna o responsável por aquela igreja que surgiu ali na cidade de Jerusalém. E Tiago vai escrever essa carta, gente, esse evangelho, usando uma linguagem bem simples, né? A gente fala uma linguagem sapiencial ou uma linguagem proverbial, que é bem semelhante à linguagem que Salomão ele usa para escrever provérbios. Os conselhos dele são conselhos muito práticos. Lembrando que essa igreja que estava ali em Jerusalém também sofria muita perseguição, porque era uma igreja que estava ali envolta por aquele círculo religioso dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Então, uma igreja que sofria muita perseguição. E Tiago vai escrever exatamente para consolar essas pessoas. Essa sabedoria que Tiago está falando aqui, que nós podemos pedir livremente a Deus, é uma sabedoria que nos habilita a passar por dois tipos de situações. A primeira situação, essa sabedoria nos dá habilidade para nós passarmos pelas provações. E, gente, todo mundo algum dia na sua vida vai acabar passando por algum tipo de sofrimento. E existe aquele sofrimento que a gente pode tolerar e existe o sofrimento que a gente não deve tolerar nunca. Exemplo, um sofrimento que eu e você não devemos tolerar nunca na nossa vida é o sofrimento que vem em decorrência da desobediência. Então, quando a gente desobedece, né, quando a gente vive uma vida de desobediência e a gente começa a sofrer por causa disso, nós não devemos tolerar esse sofrimento. Nós devemos nos arrepender, consertarmos a nossa vida com Deus e colocarmos esse sofrimento de lado, abrirmos mão desse tipo de sofrimento. Existe um outro sofrimento que eu e você também não devemos aceitar na nossa vida, que é o sofrimento às vezes causado por uma opressão das trevas. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele se sentia oprimido por Satanás, ele sentia até mesmo essa opressão na sua carne. Essa é uma opressão que também eu e você não precisamos vivenciar na nossa vida. Mas existe um sofrimento que ele é legítimo e é o sofrimento pela causa do Evangelho. E muitas vezes, quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Às vezes, quando a gente está sofrendo por estarmos em obediência à vontade de Deus, a gente não consegue entender e em alguns momentos nós até questionamos a Deus, perguntando assim para Ele: Deus, por que eu estou sofrendo se eu estou obedecendo ao Senhor? E Tiago vai dizer que quando a gente não tem essa sabedoria para passar pelos problemas em obediência ao Evangelho, a gente deve pedir essa sabedoria a Deus. Esse é o primeiro pedido que eu gostaria de aconselhar você a fazer nesse dia. Talvez você esteja passando por um tipo de sofrimento que vem exatamente por você estar obedecendo a Deus. Talvez você é um seminarista, está num outro estado, talvez até mesmo aqui em Belo Horizonte, você decidiu sair da sua casa para fazer seminário, ou você decidiu sair do seu estado para se aperfeiçoar em algum lugar, e você está passando por um sofrimento exatamente por estar obedecendo a Deus. Ou de repente você decidiu ser honesto nos seus negócios, e por causa da sua honestidade você está passando por sofrimento. Ou talvez você decidiu falar a verdade com alguém, e você até buscou falar essa verdade de uma forma amorosa, carinhosa, mas por causa disso essa pessoa virou as costas para você e você está passando por um sofrimento. Às vezes nós sofremos por estarmos decididos em obedecer à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que quando a gente não consegue lidar com esse sofrimento que vem em decorrência
da obediência, a gente pode pedir a Deus sabedoria. Esse é a primeira situação que eu e você podemos pedir sabedoria a Deus. Mas tem uma outra situação que é descrita no final desse capítulo. Tiago diz que eu e você podemos também pedir sabedoria a Deus quando nós estamos passando por uma tentação. A tentação é um pouco diferente da provação. A provação é um fator externo que vem contra mim e você e que prova a nossa fé para que ela seja mais pura e que a gente seja aperfeiçoado. A tentação não. A tentação é resultado de uma inclinação interna, contrária à vontade de Deus, que quer nos levar a viver longe dos propósitos de Deus, longe da vontade de Deus. E isso é um problema seríssimo, porque a tentação nos leva ao pecado e o pecado nos leva à morte. E talvez você esteja passando não por uma provação, mas talvez você esteja passando por uma tentação. Talvez você está sendo tentado pela secretária que trabalha junto com você, ou talvez você está sendo tentado por aquele rapaz que estuda com você dentro da sua sala de aula, ou talvez você está sendo tentado por uma propina, uma chantagem no seu ambiente de trabalho ou uma chantagem nos seus negócios, que vai viabilizar a você um dinheiro fácil, mas você sabe que ele é desonesto. Talvez você esteja sendo tentado em alguma outra forma, ou talvez você esteja sendo tentado com comida. Você está vivendo muito ansioso e isso está levando você a comer compulsivamente, levando a sua saúde até mesmo a ficar prejudicada. Deixa eu dizer algo para você, se você não está sabendo lidar com a tentação, Tiago diz, pede a Deus sabedoria. Deus também vai dar a você sabedoria. Paulo ainda vai completar as palavras de Tiago na sua segunda epístola aos Coríntios, dizendo que Deus não apenas nos dá sabedoria para fugirmos da tentação, mas Deus também, Ele provê o escape para que a gente passe por essa tentação e saia dela ileso, saia dela sem sofrer nenhum tipo de dano. Então, se você está passando por uma tentação, por um problema, e você não sabe lidar com ele, peça a Deus sabedoria. E preste atenção, sabedoria é diferente de inteligência, sabedoria é diferente de perspicácia. Sabedoria, gente, é aquele conhecimento simples que Deus nos dá para que a gente possa viver a vida do jeito que Ele quer que a gente viva. Agora o texto vai dizer algo para mim e para você e eu quero fechar esse tempo com você dizendo isso. O texto diz, não basta pedir a Deus sabedoria. Não basta dizer, Deus me dá sabedoria para passar pela provação e também não basta dizer, Deus me dá sabedoria para passar pela tentação. O texto diz, você precisa acreditar que Deus, Ele está disposto a dar a você essa sabedoria. E aí Tiago vai usar um exemplo muito bacana para dizer o que acontece com um homem ou uma mulher que pede a Deus sabedoria, mas não acredita que Deus é capaz de fazer isso com essa pessoa. Tiago vai usar dizendo assim, olha gente, essa sabedoria aqui, quando alguém pede ela e não acredita, é semelhante a uma onda no mar, que vai e volta e não chega a lugar nenhum. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus, porque ele é instável, ela é de ânimo dobre, não pense ele que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, gente, o que eu e você precisamos para mim e para a sua vida é acreditar que aquilo que eu e você estamos pedindo, Deus é capaz de dar para mim, Deus é capaz de dar para você. Amém? Então fica aí essa dica para você, fica aí essa dica para mim. Está passando por provação? Pede sabedoria. Está passando por tentação? Pede sabedoria. Mas acredite que o Deus a quem você está pedindo sabedoria, Ele é capaz de encher você sabedoria para passar por esses dois tipos de situação.